Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida nesta manhã. Uma palavra especial para as mães. Que Deus as abençoe, que Deus as ajude no cumprimento dessa grande missão que é ser mãe, na grande missão que é educar, na grande missão que é ser testemunha e referência para os seus filhos. Deus abençoe a todas. Mas eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 25. Feche seus olhos, nós vamos orar, pedindo que Deus ilumine o nosso entendimento. Deus, nós agradecemos a Ti por mais um dia de vida, pelas nossas mães. Agradecemos pelo privilégio de termos sido ensinados com carinho, com amor, com graça, pelas mães que o Senhor nos deu, pelas mães que vivem, por aquelas que já partiram. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor as abençoe e retribua tudo aquilo que nos deu. E agora pedimos também, ó Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos dê compreensão da Tua palavra e aplique aos nossos corações tudo isso que ouvimos e aquilo que o Senhor quer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O verso 25, a parte A diz: junto à cruz estava a mãe de Jesus. Junto à cruz estava a Virgem Maria. Junto à cruz estava uma mãe. Alguém já disse que ser mãe é padecer no paraíso. É um prazer, é um privilégio, envolto em tanta preocupação, envolto em tanta responsabilidade, envolto em tanto compromisso, que se mescla dois sentimentos que parecem ser antagônicos: o prazer e o sofrimento. Mas cada mãe tem a sua paixão, e a palavra paixão, sobretudo no nosso contexto, ela lembra essas duas sensações: tanto algo que é muito prazeroso, que vai inebriar a nossa alma, mas ao mesmo tempo paixão vem de patos, de sofrimento, de dor. Ser mãe é padecer no paraíso, e ainda que esse texto não esteja na Escritura, a verdade pode ser vista, e esta verdade é relatada através da experiência da Virgem Maria. Esse texto e essa parte que nós pensamos, junto à cruz estava a mãe de Jesus, ela tem uma riqueza e uma profundidade tão grande que deve ser aplicada e pensada neste dia. Há dores que só uma mãe sente. Há dores que só aquela que tem a grande responsabilidade de criar a imagem e semelhança de Deus para povoar essa terra, só ela pode experimentar. Nós saímos dela. Há dores que uma mãe experimenta que são tão lancinantes, que transpassam a alma. A dor de um filho é a dor de uma mãe. Quem é mãe sabe. Quantas vezes você pensou: eu me colocaria no lugar dela ou dele, para que ela ou ele não sentisse o que eu estou sentindo? Quem sabe com aquela ideia de que por ser mãe, você está mais preparada, é mais experiente para viver aquilo que você gostaria que seu filho não estivesse vivendo. Quantas histórias nós vemos de mães que dizem assim: eu morreria no lugar dele, eu morreria no lugar dela. Quantas vezes nós temos que
realizar um ofício fúnebre de um filho, e nós vemos aquela mãe um sofrimento tão terrível, porque ela entende que a ordem foi inversa, ela que deveria estar ali, o filho é que deveria sepultar o pai. Há dores que fazem o coração sangrar, e o coração de uma mãe sangra tantas e tantas vezes. Que dor a Virgem Maria experimentou, viveu e acompanhou em Cristo. As chicotadas que ele levou também bateram nas suas costas, também abriram sulcos no seu dorso. O espinho que perfurou o crânio, perfurou a fronte, a pele de Jesus, tocando no seu crânio, também perfurou a cabeça da Virgem Maria. O cuspe que ele levou no seu rosto também a humilhou, fez sofrer. Os cravos que perfuraram as suas mãos e os seus pés também cravaram na cruz as mãos e os pés da Virgem Maria. Toda aquela dor que o nosso Senhor e Salvador acompanhou, que o nosso Senhor e Salvador experimentou por mim e por você, foi sentido pela Santa Mãe do nosso Senhor. Há dores que só uma mãe pode experimentar. Há lágrimas de filhos que só uma mãe sente o seu peso. E quando nós pensamos nesse sofrimento da Virgem Maria, nós entendemos que essa paixão, essa dor e esse sofrimento é a missão de uma mãe. Quantas mães hoje sofrem ao pé da cruz como a Virgem Maria, a cruz dos seus filhos, a cruz de uma depressão, a cruz de um desespero, a cruz de uma falta de sentido. Quantas mães sofrem ao pé da cruz dos seus filhos, a cruz das drogas, a cruz do vício. Quantas mães sofrem ao pé da cruz dos seus filhos, a cruz do abandono da fé, do distanciamento. Quantas mães estão nesse momento, mães que nós conhecemos, ou quem sabe você, tem como a Virgem Maria vivido o seu ministério de mãe ao pé da cruz? Assim foi com ela, assim é com aquelas mães que choram a dor dos seus filhos, mas vem toda aquela dor, vem todo aquele sofrimento, mas assim como a Virgem Maria, não abrem mão da cruz, permanecem ao pé da cruz, acompanham o seu sofrimento, vivem junto aos seus filhos o seu calvário, não abandonam e vão até o fim, cumprindo a sua missão de mãe. Não se apartam dos seus, nem mesmo na hora da morte. E aqui nós temos a primeira lição: mães que vivem ao pé da cruz são perseverantes na missão que Deus lhes deu. Mães que vivem ao pé da cruz sabem que aquela dor é uma dor própria para elas mesmas, sabem que o Senhor lhes pôs essa grande responsabilidade, que traz todo o seu ônus, mas traz também o seu ônus, e nem por isso abrem mão, perseveram até o fim, porque sabem que o Senhor está presente até mesmo na cruz. Sofrem aquela cruz, porque sabem que aquela cruz não é a cruz só do seu filho, mas é a cruz dela, da mãe também. Perseveram, não abandonam. E assim tem que ser com cada mãe,
cada mãe que recebe essa grande missão de Deus tem que ser perseverante, ainda que a cruz seja dolorosa, ainda que os espinhos sejam profundos, ainda que as chicotadas abram sulcos nas suas costas, ainda que os cravos perfurem as suas mãos, ainda que elas sintam toda a dor dos seus filhos, essas mães perseveram, porque sabem que tudo tem um propósito, e Deus não ignora nenhum propósito, e Deus não ignora o sofrimento dessa mãe. Perseverem, mães. Se a cruz e o calvário do seu filho é algo muito sofrido, persevere. Você não está só, o Senhor está ali. Deus retribuirá, não te deixará sem cuidados. Na hora mais terrível do nosso Senhor, Ele ainda assim cuidou da sua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Nós sabemos, e o texto da grávida diz que daquela hora em diante, João a tomou como mãe e cuidou dela até o fim. Persevere, porque você não está só. Nesse calvário também tem o Senhor. O Senhor está passando o calvário contigo. Seja perseverante, não desista. Que estas mães, assim como a Virgem Maria, depositem ao pé da cruz todas as suas dores. Não é apenas perseverar, não é apenas seguir, mas é colocar ao pé da cruz todo o seu sofrimento. Mães que vivem ao pé da cruz são mães que oram, são mães que estão colocando os seus gemidos, as suas dores, as suas aflições, as suas inquietudes, mas mais do que as próprias dores, as próprias aflições e as próprias inquietudes, elas priorizam as dores, as aflições e as inquietudes dos seus filhos. E não tem jeito, é isso, você que é mãe sabe. Nunca a sua vontade esteve na frente da vontade do seu filho. E vocês filhos, e nós filhos, ainda que achemos que muitas vezes elas não nos entendem, deixa de ser bobo, porque elas entendem, e nunca uma mãe colocou a sua vontade na frente da tua vontade, filho, da minha vontade. É certo que um dia todos nós vamos entender, sobretudo quando nós viramos pais e mães. Aí a gente entende porque as nossas mães agiam daquele jeito. Então, mãe, o Senhor conhece o teu calvário. O Senhor conhece em que cruz você tem depositado a sua oração. O Senhor sabe qual é a tua cruz. Mas orem, perseverem e orem. Entreguem ao Senhor. Coloque aquela demanda, aquela situação que parece insolúvel, aquela situação que tem sangrado o coração do teu filho e tem sangrado o teu coração. Perseverem, coloque. Deus está acolhendo. A palavra do Senhor diz que Ele não é surdo para que não possa ouvir. E Ele vai se inclinar na tua direção. O Senhor mostrou que estava acolhendo cada sofrimento da Virgem Maria, e Ele se inclinou, mesmo na hora derradeira. Que estas mães, como a Virgem Maria, depois de perseverarem, depois de entregarem toda a sua dor ao pé da cruz, possam, assim como a Virgem Maria, ver os seus filhos ressurgirem. Ela viu, a dor foi lancinante, os pregos doeram muito, as chicotadas feriram suas costas, os cravos entraram também na sua fronte, mas depois do terceiro dia, ela viu o filho ressurgir. E esse filho vive e reina para sempre. Perseverem, orem, e pela graça de Deus, você vai ver o seu filho ressurgir. Mães, como a Virgem Maria, creem no milagre de Deus, ainda que não entendam, como Maria, que tantas vezes não entendia o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que em tudo ela guardava essas palavras em seu coração. Uma mulher santa, uma mulher sábia, uma mulher prudente,
sem dúvida nenhuma, meus irmãos, sem nenhum medo, sem nenhuma reserva e sem nenhuma idolatria. Não houve ser humano mais extraordinário depois de Cristo do que a Virgem Maria. Você consegue conceber o mistério da maternidade daquela mulher? Gestar no seu ventre o Deus que não cabe nem em todo o universo, mas se tornou homem e foi gestado no ventre dela. Não recebeu genética de homem algum, mas recebeu a genética dela. Você consegue imaginar o que é ter nos seus braços o Deus homem, que precisava aprender a humanidade com ela? A Bíblia diz que Jesus cresceu em conhecimento. Ele não nasceu, esse Jesus que nós compreendemos, já com sua capacidade intelectual toda pronta. As pessoas acham que Jesus nasceu falando e fazendo milagres. Ele nasceu bebê. Ele aprendeu com a Virgem Maria, ele cresceu com ela, ele absorveu muito dela. É mistério de Deus. Essa mulher cria em Deus. E ainda que a sua cruz fosse dolorosa, ela foi perseverante, ela colocou as suas orações diante da cruz e ela viu o seu filho ressurgir, e esse filho reina para sempre. Mães, perseverem. Mães, orem. Mães, creiam no milagre de Deus. Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto vocês pedem ou pensam, segundo o poder dele que opera em vós. Entregue essa cruz, entregue a luta, entregue a dificuldade, e nós cremos que Deus vai fazer milagre. Deus pode fazer ressurgir vida onde não há vida. Mães, como a Virgem Maria, vivem ao pé da cruz, e é assim que o Senhor quer que vocês vivam. Que Deus abençoe, que Deus te dê a graça de carregarem a cruz dos seus filhos, de estarem ali junto com eles, mas Deus te dê a graça de verem também seus filhos ressurgirem, e vocês terem aquele senso profundo de que se eu faço isso, eu estou cumprindo a missão que o Senhor me deu. Deus abençoe. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esta certeza. Mas agora nós colocamos essas mães nas tuas mãos, em especial as mães que têm acompanhado o calvário dos seus filhos, não só aqui, mas mães que nós conhecemos, mães que têm vivido, ó Deus, tantas dores, que têm acompanhado cada dor dos seus filhos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor realize milagre neste lugar, na vida dos nossos filhos, mas que o Senhor possa levar o teu alento, e vendo o milagre na vida dos seus filhos, estas mães possam dar glórias ao teu nome, ao Senhor. Opera neste lugar, opera nas vidas destes filhos, e que o Senhor assim presenteie estas mães. Senhor, nós oramos, certos de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Nós vamos